E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer 5 questões aqui de direito penal, que se você entender a diferença entre esses dois assuntos, você pode garantir um ponto precioso na próxima prova da OAB. Tá? Então, já eu quero comentar logo a primeira questão com vocês, lendo o enunciado que diz o seguinte, olha só. Determinado indivíduo efetua disparo de arma de fogo contra desafeto, atingindo no tórax. A vítima é socorrida e submetida à cirurgia de emergência. Bom, essa questão aqui, ela não é da FGV, ela é da Fundatec. A FGV, ela costuma deixar muito claro qual que é a intenção da pessoa que está cometendo o crime. Então, por exemplo, a FGV colocaria aqui, ó, determinado indivíduo com a intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo. Essa banca aqui não colocou, mas do jeito que está posta aqui a questão, ele tinha a intenção de matar, né? Afinal de contas, era um desafeto, ele estava com uma arma de fogo e atirou na região do tórax, né? Então, ele realmente tinha a intenção de matar. Durante o procedimento cirúrgico, em razão de erro médico grosseiro, consistente em perfuração acidental de órgão vital, a vítima vem a falecer. Então, a vítima, vamos continuar lendo, né? A perícia médica atesta que, sem o erro médico, a vítima sobreviveria às lesões causadas pelos disparos. Em relação à conduta, ao resultado, ao nexo de causalidade, à responsabilização penal do atirador, assinale a alternativa correta, de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Então, olha só. Nós estamos falando sobre esse nexo de causalidade, né? As concausas. Por que concausas? Né? Nós estamos falando aqui de duas causas, tá? Então, uma primeira e uma segunda. Por isso, nós estamos analisando as duas, né? As concausas aqui. Então, nós temos uma primeira causa, que foi aqui o fato de um ter atirado contra o outro, tá? E temos agora uma outra causa, né? Uma concausa, que foi o erro médico que causou ali a morte daquela pessoa que havia recebido o tiro. Então veja que essa é uma situação que quebra o nexo causal. Por quê? Porque o erro médico, por mais que a questão deixa bem clara que foi um erro grosseiro, tá? Se não fosse um erro grosseiro, se fosse dentro ali de uma situação normal, fez a cirurgia, mas ele perdeu muito sangue e acabou morrendo, é uma decorrência natural. Então ele seria, nesse caso, ele seria processado, tá? Pelo homicídio consumado. Mas aqui a questão, ela faz questão de dizer que o erro foi um erro grosseiro. Se não fosse esse erro grosseiro, ele iria sobreviver. Então veja que existe uma relação, porque só foi parar no hospital por causa dos tiros, mas essa segunda causa, né, essa concausa, ela foi suficiente para produzir a morte dessa pessoa. Então existe a quebra do nexo causal e ele vai responder por aquilo que era a intenção dele, por aquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele tentou matar. Então estamos aqui diante da tentativa de homicídio. Homicídio tentado, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Homicídio consumado? Não. Tentativa de homicídio? Sim. Anteocorrência de causa superveniente. Por que superveniente? Porque veio depois. Relativamente independente? Sim. Que por si só produziu o resultado morte. É esse aqui. Homicídio consumado? Não. Absolutamente independente? Não. Foi relativamente independente. Professor, dá um exemplo então aí de uma causa absolutamente independente. Beleza. É o caso em que alguém recebe os tiros e daqui a pouco ele morre por causa de um raio. Qual a ligação que tem do raio com o tiro que ele levou? Nenhuma. Então, se fosse o caso, estaríamos diante de uma causa absolutamente independente, que também iria quebrar o nexo causal. Só que o que mais cai em prova é exatamente o que acabamos de ver. É a causa relativamente independente. Tá bom? Aqui fala de homicídio consumado, também não poderia ser. Próxima questão, ó. Pedro com dolo de matar, ou seja, aqui foi a Consuplan que fez, mas coloca do jeito que a FGV gosta de colocar. Pedro, com a intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra João, que cai ao solo gravemente ferido. A vítima é socorrida e durante o transporte até o hospital, a ambulância colide frontalmente com uma carreta, tendo como causa da morte de João a colisão. Então, a mesma situação, tá? Ele tinha a intenção de matar? Tinha. Mas ele morreu por causa de quê? Por uma concausa, né? Relativamente para uma causa superveniente, porque veio depois, né? O acidente com a ambulância veio depois. Relativamente independente, ou seja, ele só parou na ambulância por causa dos primeiros tiros, então tem uma certa ligação. Mas essa segunda situação, por si só, ela já foi suficiente para poder causar a morte ali de João.
tá? Então, isso quebra o nexo causal, de maneira que aquele que atirou, ele vai responder por aquilo que ele fez até aquele momento. E o que ele fez? Ele tentou matar. Tentativa de homicídio, tá? Responde por homicídio culposo, não. Préter doloso, não. Homicídio consumado, não. Só sobrou esse. Tentativa de homicídio. Agora, preste atenção com essa outra situação aqui. Ó. João, ele é missionário e Pedro é pastor. Ambos da mesma igreja. O primeiro, João, planejou apropriar-se dos dízimos que Pedro costumava guardar em uma urna em seu quarto, localizado nos fundos da igreja. Então, quando Pedro se ausentou durante a noite, João, ele pulou o muro, arrombou a fechadura, mas ao se aproximar da urna, foi tomado por um sentimento sobrenatural, orou para livrar-se dos maus pensamentos e foi embora. Então, diante dessa situação aqui, né, sobre a ação praticada por João, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui ele começou a cometer o crime aqui, mas antes de chegar ao final, ele se arrependeu, né? Se arrependeu e foi embora. Então aqui nós estamos diante da desistência voluntária. Isso aqui que eu queria que vocês observassem. Aquelas duas primeiras questões a gente fez sobre a quebra do nexo causal. Aqui nós estamos agora no tópico da desistência voluntária. A FGV gosta de brincar com esses assuntos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma questão que envolve os dois assuntos, tá? Então preste atenção, porque na desistência voluntária ele só vai responder por aquilo que ele efetivamente fez, tá? Por mais estranho que isso pareça. Então vamos lá. João ele percorreu as fases da cogitação, preparação e execução, que integram o iter criminis, mas não exauriu a conduta, o que era imprescindível para a caracterização da tentativa. Não, essa questão aqui ela está errada, tá? Porque se ele tivesse feito tudo, não seria nem a tentativa, né? Seria o crime consumado. João praticou tentativa de furto? Não. Por quê? Porque ele desistiu. Ele está no âmbito aqui da desistência voluntária. Ele não praticou o crime de furto. Nem consumado, nem tentado. João praticou tentativa imperfeita de furto? Também não. João consumou o crime de violação de domicílio? Sim, pois de maneira livre e consciente ingressou na casa alheia contra a vontade de quem de direito. E o furto? E o furto não tem nada a ver. Por quê? Porque ele desistiu. É um benefício que a lei criou para que a pessoa que está ali cometendo o crime, ela tenha a possibilidade de refletir sobre aquilo que ela está fazendo ali e desistir. Então, é uma situação em que a pessoa está cometendo o crime e se o Código Penal pudesse falar, se fosse uma pessoa e pudesse falar, o Código Penal ia falar bem assim no ouvido da pessoa, ó, se você parar agora, se você desistir agora, a situação vai ficar menos pior para você. Desista, porque se você desistir, você vai ser beneficiado pela desistência voluntária e aí você só vai responder pelo que você efetivamente fez. E aí a pessoa, se ela desistir, ela será beneficiada, como nesse caso. Ela não será processada aqui por furto nem por tentativa, apenas aqui pela violação de domicílio, que foi o que ela efetivamente fez, tá bom? Então seria essa letra D aqui. Agora eu vou fazer aqui a questão número 5, que é dentro dessa mesma linha. Então olha só. Em dificuldades financeiras, Ana ingressa com autorização da proprietária do imóvel na residência vizinha, aquela que trabalhava com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie. Então, o desejo dela é de furtar. Simulando, para tanto, que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada subtrair. Então, estamos aqui no âmbito da desistência voluntária. Ocorre que as câmeras de segurança flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a delegacia de polícia. Então, nesse caso, a conduta de Ana. Nesse caso, configura crime de tentativa de furto? Não. O que tiver furto aqui, você pode tirar. Por quê? Porque ela desistiu. O furto não vai se enquadrar aqui. Não configura crime em razão da desistência voluntária, é verdade. Não configura crime em razão do arrependimento eficaz. Não, é daqui nós estamos na desistência voluntária. Por quê? Porque ela não chegou efetivamente a cometer o crime de furto, tá? E aqui não teve a situação da questão anterior. Por quê? Porque ela entrou no imóvel com autorização do proprietário. Então, nem violação de domicílio foi aqui. Poderia ter uma questão assim, né? Falando que teve violação de domicílio, mas não teve aqui.
Então, voltando aqui agora para a questão 4, que foi uma questão do exame 41, olha só o que dizem. Ó, Gabriel flagrou Júlia, sua namorada, em um momento íntimo com Pedro. Alucinado, Gabriel efetuou o disparo de arma de fogo contra ambos, com a intenção de matá-los, do jeito que a FGV costuma fazer, né? Foi da FGV, foi da OAB. Então, a FGV disse, a questão disse, que ele tinha a intenção de matar. Quem? Os dois. Ele tinha a intenção de matar os dois, mas errou a pontaria. Então, Pedro, assustado com os tiros, saiu correndo do local e na fuga tropeçou em uma reentrância do piso. Desequilibrou-se e bateu com a cabeça no solo, fato relativamente independente que por si só causou o resultado morte. Veja que a FGV te ajudou aqui, ela nos ajudou, por quê? Porque você poderia perceber pelo exemplo dado, mas além do exemplo dado, a FGV disse com todas as letras que foi um fato relativamente independente que por si só causou o resultado morte. Então, Gabriel, que começou a atirar nele com o desejo de que ele morresse, ele vai responder pelo quê? Vai ser isso que a questão vai cobrar. Tá? Então, nesse caso aqui, houve sim o nexo, a quebra do nexo, tá? Porque a própria questão disse isso. Então, como houve a quebra do nexo, ele vai responder por aquilo que ele fez. E o que ele fez aqui até o momento? Ele havia ali a tentativa, o desejo de matar essa pessoa. Então, ele não vai responder pelo homicídio consumado, mas ele vai responder pelo homicídio tentado. Tá bom? Agora, Gabriel aproximou-se de Júlia, ainda com munição em sua arma, porém, ao vê-la assustada, desistiu de prosseguir com seu intento original. Mas que sacada da FGV. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram um mesmo contexto fático e conseguiram embutir ali uma questão sobre a nexo de causalidade e também envolvendo a desistência voluntária. Então, o primeiro já morreu, mas houve ali a quebra de nexo de causalidade, então tentativa de homicídio. Tá? E aqui, em relação a Júlia? Em relação a Júlia, ele tinha munição na arma, mas ele desistiu de prosseguir. Ou seja, estamos diante da desistência voluntária. Professor, se ele desistiu, ele só vai responder por aquilo que ele já praticou, que no caso foi a tentativa de homicídio. Não vai. Ele vai responder apenas por aquilo que ele efetivamente fez. E o que ele fez aqui? Com Júlia acabou que não fez nada, né? Porque ela não foi tocada, não aconteceu nada com ela. O que ele poderia responder aqui é exatamente pelos disparos de arma de fogo. Então a FGV ela gosta de brincar com esses institutos e nessa questão aqui em particular, ela trouxe os dois para a mesma questão. Então olha só, houve desistência voluntária em relação a ambas as vítimas? Não. Houve fato superveniente que por si só ocasionou o resultado, de forma que a ação de Gabriel configurou apenas 2 tentativas de homicídio? Não. Provavelmente essa aqui foi a segunda mais marcada depois da correta. Houve ruptura de nexo causal em razão de fato superveniente que por si só causou o resultado de forma a excluir a tipicidade de todos os atos praticados por Gabriel. Essa aqui foi a pior de todas. Houve ruptura do nexo causal em relação à morte de Pedro? Sim. Subsistindo a tentativa de homicídio? Sim. Em relação a Júlia, houve desistência voluntária? Sim. Configurando apenas disparo de arma de fogo. Questão top demais. Muito boa essa questão aqui. 5 questões aí para você revisar e não perder esse ponto na sua próxima OAB. Beleza, meus amigos? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.